Olá, boa tarde. Resolvi entrar um pouquinho antes aqui. Sejam bem-vindos. Entrei um pouquinho antes do meio-dia para começar o movimento, para falar um pouquinho antes desse movimento, falar sobre o medo que paralisa, o medo que tira força, o medo que impede de dar um passo, né? Então, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Se vocês puderem comentar aí nos comentários, se vocês têm algum tipo de medo desses que paralisa, medo do quê? Seria legal. Quem puder colocar aí. É sempre importante ler e ouvir de vocês. Muitas pessoas me escrevem com medo da morte, principalmente morte daquelas pessoas que amam. Boa tarde, querida. Boa tarde, Natália, Nilgue, Analice, todos vocês que estão aqui comentando. Boa tarde, sejam bem-vindas. Hoje o tema é o medo, aquele medo, não o medo natural, né? Porque o medo natural, ele é bom, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos, de alguma forma, cuida de nós, né? Mas o medo que paralisa, né? Esse medo, como a Natália colocou aqui, de perder os pais, medo do novo, a Carla colocou, medo de fazer um exame, né? Esses medos, geralmente eles têm alguma ligação com o medo sistêmico. Do meu pai, da minha mãe, ou do sistema, ou dos meus avós, ou das mulheres do meu sistema, ou dos homens do meu sistema. A Sol escreve aqui, o medo que me paralisa por anos é o de dirigir. Tirei minha carta em 2013, passei de segunda e até hoje não consigo pegar o carro e sair. Muitas vezes esse medo vem lá de trás, né? Eu já atendi muitas pessoas que trouxeram questões de medo e elas nunca tinham conseguido fazer esse paralelo. E a hora que a gente vê a dinâmica ali, fica muito mais claro e consciente. Então, muito dos medos que a gente sente desse tipo, não daquele medo natural, né? Quando você está num precipício, você tem medo de cair, esses medos naturais, mas esses outros que nos congelam. E a Natália colocou aqui, medo de coisas que feriram no passado, que voltem a acontecer. Geralmente, aquilo que aconteceu no passado, se eu olho, se eu acolho, se eu aprendo o que eu tinha que aprender com aquilo, isso tende a se dissipar e não voltar. Mas, se a gente não olha e coloca ali naquele compartimento da nossa cabeça, da nossa alma, do nosso ser, de coisas que eu não quero revisitar e eu não aprendo com isso, muitas vezes volta. Então, nesse caso, para você olhar para esse medo, é encarar de frente aquilo que aconteceu e se perguntar, o que eu tenho para aprender com aquilo? Qual que é a lição que veio me ensinar? E aí, vamos ver quem mais respondeu aqui. Eu também tenho carta e tenho agonia de volante. Meu medo foi trauma de infância. E aí, Natália, eu tenho algo para te dizer. Os traumas são parte de nós, sim. Nós temos traumas, nós ficamos às vezes presos naquela dor. Mas nós somos muito mais do que esse trauma. Então, quando a gente amplia e a gente olha todos os outros recursos que a gente tem, todo o resto que a gente é, a gente consegue colocar o trauma numa dimensão menor, né? E olhar para ele de um outro lugar. Mas é importante olhar para todos esses. Tenho medo de morrer desde o meu parto, quando tive eclâmpsia. Medo do parto é algo muito ancestral também. Quantas mulheres no nosso sistema, se a gente for para trás, bem para trás, quantas não morreram de parto? Quantas não sofreram muito com o parto?
Então, essa dor, esse sofrimento, esse medo do parto, ele está presente no nosso sistema. E muitas vezes um de nós é aspirado para sentir essa dor adotada, esse sentimento adotado. E às vezes não é consciente e não dá para colocar na dimensão, porque enquanto eu estou com isso colado nessa energia, enquanto eu estou sentindo essa dor de todas elas, eu não consigo lidar com isso. Então é importante olhar. É muito importante olhar para isso. Eu tenho medo de sentir medo. A gente não pode ter medo de sentir nada. Nem culpa, nem dor, nem medo. Porque sentir significa que a gente está vivo. E a vida, através do sentir, através de tudo isso que ela mexe e provoca com a gente, ela está chacoalhando e dizendo: você está vivo e você tem muito para fazer. E você tem muito para realizar. E os outros aguardam que você realize. Porque os outros também precisam daquilo que você tem para entregar. Então é isso que eu tenho para te dizer sobre o medo de sentir medo. Eu tenho medo de passar necessidade, sim. Muitos de nós também têm no nosso sistema pessoas que foram para a guerra, que passaram muita fome. E mesmo aquelas que não foram para a guerra propriamente dita, mas pessoas que tiveram em batalhas, em épocas de escassez e sentiram muita fome. Então, às vezes, essa dor, essa fome, esse desespero fica ali, registrado nesse campo de memória, e a gente adota, e a gente sente. Então, claro, todos nós temos alguns medos, mas aqui a gente está falando quando esse medo escalona de uma forma que você não entende. Não é aquele medo normal, aquele medo comum. Poxa vida, eu tenho medo de ficar sem ter o que comer. É um medo razoável, plausível, normal. Mas quando esse medo é muito forte, eu tenho sempre esse medo, e eu vejo uma matéria sobre isso na revista e aquilo me toma de um jeito, e eu tenho pânico, isso vai crescendo, é esse medo que eu digo, esse que paralisa. Geralmente tem algo por trás. Geralmente tem uma dinâmica anterior, né? E aí, tem mais um comentário aqui. Eu tenho um medo de infância que perdura até hoje. Me lembro do dia que estava em um armazém e o dono começou a fechar a porta, pois já ia fechar. Até hoje, se eu souber que a porta está fechando, ela deve ter complementado: eu sinto medo. Sim, os medos também podem ser da nossa existência e não do nosso sistema, né? De algo que aconteceu com a gente e que de alguma forma nos congelou ali, naquele momento. Mas é preciso revisitar esse momento, seja por que caminho for. Agora como adulta, agora com outra consciência, com outra força para olhar para isso. Seja na terapia, seja na constelação, seja no movimento sistêmico, seja onde for. É preciso olhar novamente para você colocar isso em perspectiva e poder acolher a dor da sua criança, mas se permitir fazer diferente. Minha avó materna morreu no parto do 3º filho. Hoje tenho dúvida se quero ser mãe. Também isso é muito comum. As mulheres, por esse medo, que às vezes elas nem conseguem entender que é um medo, mas é um medo que vem lá de trás de um acontecimento como esse, elas acabam por misturar tudo, adotar esse sentimento e deixar com que isso atue e tenha um peso grande numa decisão como essa. É preciso acolher a dor dessa avó, o destino dela, se curvar diante do destino dela. E olhar para essa dor, para você poder viver tudo o que precisa e transformar essa dor. Para depois você estar livre para decidir se você quer ou não, e que a sua decisão não seja aprisionada por isso que passou. Bem, temos mais alguns comentários, mas eu preciso começar o movimento, senão a gente atrasa.
Então eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos, soltarem o ar pela boca, inspirarem pelo nariz, se permitirem nesse momento olhar para algo muito importante na sua vida, algo que está te paralisando, que está trazendo consequências para o seu corpo. Então se conecte com esse medo que você sente. Foque em um. Às vezes nós temos muitos, mas nesse que te paralisa, que te aprisiona. Sinta tudo o que ele traz. Além do medo, o que mais ele traz? Raiva? Impotência? O que mais? O que ele esconde? Deixe vir qualquer emoção, sempre inspirando e soltando o ar devagarinho pela boca. Deixe vir o que esse medo traz. Deixe vir as imagens que esse medo traz. Muitas imagens só precisam ser vistas de uma outra forma para que a gente possa se despedir da sensação. Quando nós ficamos presos naquele acontecimento, qualquer coisa que remeta a ele nos traz medo. Então deixe vir a imagem, deixe vir qualquer coisa que vier que está por trás desse medo. Como se o medo fosse transparente e agora você pudesse olhar através dele. Quem está ali? O que aconteceu? Pode vir uma cena que você nem imagina e você nem conhece. Não desfaça. Deixe vir. Olhe. Pode vir uma pessoa que você nem conheceu, mas que agora você lembra desse ancestral. Deixe vir. Esse medo está a serviço de algo na sua vida. Ele busca integrar algo, incluir alguém. Ele busca te ensinar alguma coisa. E você tem a força para olhar para isso. Respire. Solte o ar pela boca. Se conecte com o que está por trás desse medo. Você agora é adulta. Você agora pode escolher olhar de outra forma. Tenha acontecido o que tiver, seja como for, isso não volta. Seja uma dor sua ou uma dor de alguém, acolha no seu coração. Essa dor precisa de um lugar, precisa ser vista. Não existe voltar atrás e refazer. Perceba o que essa dor te trouxe, o que esse acontecimento te mostrou. Pelo menos uma coisa que você aprendeu com isso. Reflita. Permita que esse aprendizado cresça no seu peito e possa estar ali, junto com essa dor. Ambos integrados. Permita que a força desse encontro possa ser sentida pelo seu corpo inteiro. E aí, quando você sente isso, você pode dizer: obrigada, meu medo. Obrigada por me mostrar algo tão importante. Obrigada por me dar a oportunidade de acolher a dor de alguém, de dar um lugar para alguém, ou de acolher a minha dor, dar um lugar para a minha criança, mas agora, desse lugar de adulta, desse lugar que quer se curar, dessa alma que busca dar um passo. Muito obrigada, meu medo. Eu paro de te excluir, de ter medo de te olhar, e eu olho para você com respeito, com cuidado, com coragem. Você pode permanecer em mim o tempo necessário para que eu possa integrar essa compreensão que eu acabo de ter. Porque eu sei que eu consigo. E que no tempo certo, quando eu tiver incluído essa pessoa,
ou este acontecimento, ou essa dor, eu vou conseguir me despedir de você. Mas eu vou me despedir muito grata, porque você teve um papel muito importante na minha vida. Então eu olho agora para você e eu me permito sentir tudo o que você me traz. Inspire, solte o ar, continue olhando, deixe vir a imagem que vier, a pessoa que vier, a dinâmica que se apresentar. Olhe, diga, eu vejo, agora eu vejo, agora eu consigo olhar e vejo com respeito. E eu incluo todos os envolvidos. Eu olho e vejo o destino de cada um de vocês e o meu. E eu aceito. Eu digo sim, nada foi em vão. Nada na minha vida e nada na vida de vocês. Eu acolho e dou um lugar para tudo isso no meu coração. Mas eu deixo com cada um de vocês o que pertence a vocês. E fico apenas com o que me pertence. Sem fugir, sem sufocar. Abrindo espaço no meu coração para olhar para isso que é meu. Para essa dor que é minha. Para o que quer que seja que esteja atrás desse medo. E que hoje eu estou podendo olhar. Sim, eu digo sim a tudo isso. E percebam o que acontece com o seu corpo ao dizer sim e ao permitir. Ao se permitir olhar para esse medo. Percebam como ele relaxa. Percebam como o simples fato de olhar, de perceber, de reconhecer a importância desse medo na sua vida, já faz com que você possa ir para outro lugar emocionalmente. De relaxamento. E diga sim a tudo o que aparecer, a qualquer sentimento, pensamento. A mente às vezes traz um pensamento contrário, um porém, um senão. Diga sim, está tudo bem. Tudo faz parte de mim. E muitas vezes a minha alma vai sim brigar com a minha personalidade, com o meu ego. Faz parte. Eu acolho tudo. Eu não excluo nada, absolutamente nada. Inspire o novo. Solte aquilo que você está agarrando que não pertence mais a você. Às vezes nós achamos que são as coisas que nos agarram, mas somos nós que estamos apegadas. Às vezes mesmo no medo nós estamos apegadas, porque ele é o conhecido. Ele é o lugar que eu já estou acostumada. Solte ele. Abra as mãos. Deixa sair. Você pode ir para outro lugar. Você não precisa estar naquele mesmo lugar conhecido. Porque nem sempre esse é o lugar que você deve estar. E nem sempre o novo é assustador. Se esse novo for um impulso da sua alma, estiver alinhado com a sua essência, esse novo vai te trazer paz, vai te trazer energia, vai te trazer muita força. Um tipo de força diferente, aquele que vem junto com uma leveza, aquele que vem com o fluir. E se imagine agora deitado num rio, numa água, sendo levado por essa correnteza. Se permita. Boie, mesmo aqueles que não conseguem boiar, nesse momento você consegue. Mesmo aqueles que não sabem nadar, nesse momento você sabe. Se entregue ao movimento dessas águas. Deixe ela te levar e te conduzir. Não se agarre na beira, não se agarre nos troncos e nas pedras do caminho. Permita que o seu caminho seja tomado com fluidez, com relaxamento. Assim é o caminho da vida, quando a gente se entrega, quando a gente diz sim, porque a gente é conduzido através de uma outra dimensão. Mas se a gente começa a se agarrar,
Se a gente escuta aquilo que o ego nos diz, a gente não consegue aproveitar esse fluir. Então, nesse momento, por 2 minutos, se entregue. Sinta a temperatura da água, o seu corpo leve, seus cabelos flutuando, o seu coração lá dentro batendo, o vento que toca seu rosto e o seu corpo, o sol que aquece a sua alma, os cheiros desse lugar, da natureza, da qual nós nos desconectamos e que é tão necessária para o nosso ser, porque nós somos parte dela. Inspire tudo o que você perceber, tudo aquilo que faz bem, que está te nutrindo nesse momento. Solte pela boca aquilo que você estava agarrando, os troncos e as pedras do caminho que você não precisa mais agarrar. Inspire, solte o ar, sorria, ainda que seja difícil esse sorriso. O corpo, muitas vezes, não conhece a diferença de um sorriso, daquele mais maravilhoso e daquele mais singelo, mas ele percebe a energia que vem desse sorriso, e na mesma hora existe uma abertura, existe uma renovação da alegria. Inspire, solte o ar, permita que o fluxo desse rio te conduza. Perceba como é dizer sim. Sim para a vida, sim para o seu processo, sim para tudo que ele trouxer, sim para aquele medo que já ficou ali atrás no curso do riacho, do rio, do mar. Sinta gratidão por ele, porque ele te trouxe para esse momento, para esse movimento, para essa abertura. Inspire essa gratidão. Solte aquilo que ainda precisa soltar. E aos pouquinhos, no seu tempo que é só seu e de mais ninguém, você vai voltando, abrindo os olhos e chegando aqui. Nós estamos nesse rio. Nós podemos sentir onde nós estivermos o vento, a brisa, ouvir a natureza. Eu estou em São Paulo, no meio dos prédios, e eu escolho escutar os passarinhos. Tem muitos. Nós podemos nos sintonizar com essa outra dimensão, a dimensão da alma. Nós podemos nos entregar a esse movimento que é o da vida. É ilusão achar que ao nos segurarmos nós temos controle. Nós não temos. Então vamos aproveitar essa jornada, aproveitar esse curso desse rio, desse riacho, desse mar, o que quer que seja. E nesse processo, vamos encontrar dentro de nós, nem que seja uma sementinha de gratidão pelas coisas mais difíceis que a gente experimenta, como esse medo. Hoje vocês puderam olhar para ele de uma forma diferente. E essa forma pode perdurar. Pode ser um exercício diário. Todos os dias você diz para você mesma, para esse seu medo: permaneça o tempo necessário. Eu agora te olho com respeito. Eu agora agradeço que você veio me mostrar algo. E no tempo certo, eu vou poder me despedir de você. Mas, por enquanto, eu me entrego a esse fluxo. Gratidão a todos que estiveram aqui, que têm vindo participar desses movimentos. Gratidão, Ana, Natália, queridas. Eu sinto de deixar gravado esse movimento. Me veio isso agora, então eu vou deixar gravado. Se vocês quiserem indicar para alguém que vocês sentem que poderia se beneficiar com ele, mandem, por favor, compartilhem. Hoje à noite nós temos constelação em grupo,
Convido todos vocês que quiserem participar pelo Zoom, é online, a partir das 8 horas da noite, não há custo para participar, só é preciso presença e abertura, para que a gente possa experimentar aquilo que a nossa alma foi buscar ali. Então, quem quiser, manda uma mensagem para mim pelo direct, e aí eu mando o link. Gratidão, que a próxima metade do dia seja nesse flutuar gostoso, esse flutuar quentinho e tão nutritivo. Gratidão a todos vocês.